Buenas pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a inteligência artificial e o papel dos professores neste novo e admirável mundo. É admirável mundo novo. Enfim, bora lá! Bueno, a ideia desse vídeo ela surgiu a partir de um comentário que eu recebi nas redes sociais falando sobre as inteligências artificiais e como elas mudarão o mundo do ensino, por exemplo, e de qual o impacto que isso pode ter na vida do professor e na vida da sala de aula. Então eu decidi que a gente possa refletir junto um pouquinho sobre essa questão das inteligências artificiais que estão tão em voga e o papel dos professores hoje nesse admirável mundo novo, como eu falei. A primeira coisa é a seguinte: o que são as inteligências artificiais? Muito tem se falado ultimamente, se você não está completamente fora do mundo da internet, por exemplo, nas inteligências artificiais, né? Elas surgiram agora em 2023 assim com tudo. A inteligência artificial não é uma coisa exatamente nova. Há muito tempo já se vem estudando o campo da inteligência artificial, já se vem utilizando, por exemplo, alguns programas e softwares de inteligência artificial para a utilização de coisas cotidianas, como a gente tem a Cortana, a gente tem a Alexia, a gente tem, enfim, outros programas que têm minimamente uma inteligência artificial assim. Porém, nada havia surgido até o presente momento como os programas e softwares de desenvolvimento livre, para que qualquer um possa acessar a inteligência artificial e ela possa fazer aquilo que se pede. Por exemplo, ChatGPT, Midjourney, Word AI, Lumen 5, Synthesia, Hero Creator, Lensa, são alguns programas de inteligência artificial que fazem diferentes coisas. O ChatGPT é um programa que você pode abrir, fazer pesquisas online, pedir para ele escrever textos e uma porção de outras coisas aí. Particularmente, eu nunca acessei esses programas e nem tenho a intenção de conhecê-los tão a fundo assim. O Hero Creator é um que você pode criar fotos e personagens, enfim, tem até hoje, e tem já hoje, inteligências artificiais que criam fotos, como foi o caso de um fotógrafo, recentemente, eu não vou lembrar o nome dele agora, que inscreveu uma foto criada por inteligência artificial em um concurso, dizendo que era dele, e ele ganhou esse concurso com a melhor foto. Depois ele disse que era de uma inteligência artificial e ele inscreveu a foto para mostrar os perigos que uma inteligência artificial tem na criação humana. Outros dois casos emblemáticos é uma música do cantor Drake, que foi tirada porções da voz dele de um outro cantor e foi criada uma música com os dois em conjunto, com uma letra completamente nova e parece que eles estão cantando. Outro caso estranho é que recentemente o Paul McCartney, famoso Beatle, por exemplo, disse que ele lançará uma música nova, a última música dos Beatles, que conterá a voz do John McCartney. Pois é, eles vão pegar trechos do John McCartney, dos testes de gravação da música na época, que nunca foram lançados, vão melhorar e ele vai cantar toda a música através da inteligência artificial. Além da inteligência artificial recriando atores em filmes, como foi o caso de Velozes e Furiosos. Então tem muita coisa aí que a gente não sabe exatamente por onde prosseguir e não sabe exatamente qual será o futuro. É um pouco assustador. O escritor, romancista, cientista Isaac Asimov já nos avisava no passado os perigos da inteligência artificial com as famosas leis da robótica, né? Quem nunca viu Eu, Robô e o perigo que uma inteligência artificial pode ter. Então existem uma série de nuances aí que podem ser debatidas no campo ético, no campo da ciência, no campo da natureza, do meio ambiente, das artes, enfim. E eu estou aqui para debater minimamente no campo da educação. Foi comentado lá no Instagram sobre o papel do professor nessa sociedade complexa com a inteligência artificial. Bem, qual é, enfim, o papel do professor hoje? O papel do professor ele mudou ao longo dos séculos. Mudou em alguns níveis e em outros não. A perspectiva de ser professor mudou, a constituição da identidade mudou, mas o papel foi se transmutando de uma forma diferenciada, inclusive com o ingresso das mulheres na carreira, por exemplo. No passado, a gente tinha professor, principalmente ao longo da Idade Média, na figura do preceptor, né? O sujeito que era contratado para ensinar os filhos da nobreza, enfim. E lá na Grécia Antiga, a figura do professor como ou os sofistas, que queriam ensinar a oratória para se defender nas plenárias, ou os escravos da paideia antiga. E ao longo do Brasil Império, a gente teve a entrada das mulheres na profissão, então isso foi mudando. Foi entrando uma relação de amor, de cuidado, enfim, uma série de outras questões que não cabe trazer aqui. Mas hoje, o papel do professor, na nossa sociedade complexa,
E por que eu falo sociedade complexa? Porque a nossa sociedade ela é cheia de relações sociais, políticas, econômicas, pedagógicas que não são simples de entender. Não é uma sociedade fácil de entender com uma única pedagogia, uma única manufatura, com uma única forma econômica. Não. É uma sociedade de relações complexas, com múltiplas crenças, múltiplas perspectivas. Por isso a gente fala em sociedades menos complexas e mais complexas. O papel do professor na sociedade complexa é dominar a também complexa tarefa de ensinar. O que isso significa? Significa dizer que, diante de tantos conhecimentos científicos que são necessários para a vida na sociedade complexa, o professor tem essa difícil e complicada tarefa de dominar esses conhecimentos e ensinar outros sujeitos para o prosseguimento dessa sociedade, a vida na cidadania e as relações humanas que se colocam no século XXI. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, a gente sabe, mas esse é um dos papéis do professor hoje, que é a reprodução, às vezes de uma forma acrítica, infelizmente, mas ela também pode ser crítica. Não estou falando no sentido reprodução de ideologia dominante, estou falando no sentido de prosseguir mesmo. É dar prosseguimento aos conhecimentos científicos da sociedade. E aí agora vem uma questão importante. A inteligência artificial vai substituir os professores? Só o tempo dirá, mas eu acredito que não. Porque o professor tem uma tarefa que é muito difícil hoje, que é justamente dominar todos esses conhecimentos científicos. Há 20 anos a gente falava do seguinte: a internet vai substituir os professores? O EAD vai substituir os professores? A gente viu que não. Para o EAD existir, por exemplo, foi necessário que houvessem professores. A discussão que se coloca aí dentro precarizou o trabalho dos professores? Alguns campos precarizaram, sim. Algumas universidades precarizaram, sim. O mercado precarizou, de uma determinada forma, o trabalho dos professores no EAD, mas não substituiu a existência dessa profissão, por exemplo. E o campo da inteligência artificial é a mesma coisa. A inteligência artificial hoje ela é um software. Por enquanto, ela é um software. Nada de Skynet, por enquanto. Ela é um software que precisa ser dominado, precisa ser compreendido para ser utilizado. E uma das tarefas que vem se colocando aos professores e professoras no século XXI é ensinar os alunos para as tecnologias, para as redes sociais, para a alfabetização digital. Então é muito possível que um dos papéis que se enquadre, além de dar prosseguimento aos conhecimentos científicos, seja esse papel de alfabetizador da sociedade grafocêntrica, ou seja, da leitura, e alfabetizador digital dos sujeitos que virão nas salas de aula. Então a inteligência artificial ela é um programa que se coloca ali para que o sujeito utilize, mas ele tem que aprender a utilizar. E nem sempre esse programa ele traz o conhecimento com uma análise crítica, com uma análise científica. E o professor ele tem esse papel de ensino e aprendizagem que ainda se coloca hoje. Ademais, a escola ela não está indo a lugar nenhum. A escola é uma instituição antiguíssima, já com muito tempo de trajetória, porque ela é um aparelho ideológico do Estado. O Estado utiliza a escola de forma a conformar os sujeitos para a vida em sociedade, inculcando uma série de relações e percepções ideológicas que são econômicas, que são sociais, políticas, religiosas, e sem a escola, o Estado perde um importante aparelho didático, pedagógico e ideológico para conseguir que sujeitos permaneçam o máximo de tempo num espaço e consigam ser introjetados das perspectivas que o Estado quer lhes impor, por exemplo. Então, é muito difícil que o professor desapareça, porque a escola não vai desaparecer e vice-versa. Essa é a perspectiva que eu trago. Agora, existe um perigo fundamental nessa discussão das inteligências artificiais que a gente tem que trazer, que é o perigo da inteligência artificial para a educação. O famoso pensador e sociólogo Noam Chomsky trouxe uma reflexão importante, que é o campo de domínio das inteligências artificiais. A quem elas pertencem? A quem elas servem? Porque a gente tem que partir do seguinte pressuposto: o conhecimento e a pedagogia, eles não são neutros, eles são feitos por seres humanos, então eles têm intenções políticas. O Noam Chomsky traz uma reflexão importante no sentido de dizer o seguinte: a inteligência artificial, ela pertence a pessoas, a grupos, a sujeitos que têm intenções econômicas claras, ganhar dinheiro. Portanto, ela pertence ao capitalismo. Empresas que suportam programas como o ChatGPT, o Midjourney e tantos outros que eu falei, a Cortana, a Alexa, são empresas privadas. E são empresas privadas que são
pertencentes a sujeitos que vêm se identificando há muito tempo com o campo da direita e às vezes com o campo da extrema direita. Né? Então é essa a questão que a gente tem que ter determinado cuidado. O que o ChatGPT, por exemplo, está falando para a juventude? Qual o conhecimento que ele está trazendo? Ele está trazendo um conhecimento científico de verdade ou ele está mostrando aquilo que ele quer mostrar, aquilo que os grupos querem mostrar? A gente viu nos últimos 10 anos como a internet foi utilizada por grupos extremistas, sectários e conservadores para manipular dados, para manipular eleições, para manipular a sociedade no geral. O que é inteligência artificial, que tem muito mais poder do que programas comuns de internet, por exemplo, pode fazer? Quais informações ela pode trazer? Como ela pode manipular os sujeitos que estão utilizando ela? Se ela é uma inteligência artificial, significa que ela vai aprendendo cada vez mais com usuários. Como ela pode aprender com esses usuários a manipular os sentimentos e as emoções desses usuários para forçar que eles comprem determinado produto ou votem em determinado candidato, que eles consumam determinado conteúdo e não outro conteúdo que não quer ser consumido. Então essas são as preocupações que a gente tem que ter com a inteligência artificial. Além, é claro, da precarização de algumas profissões, como a precarização do jornalista, do fotógrafo e até do músico agora, profissões que podem acabar sendo altamente precárias, o revisor de texto, enfim, porque a inteligência artificial consegue fazer esse trabalho. Pode precarizar o professor? Pode, com certeza, mas eu não acredito no desaparecimento do professor e da professora mediante a inteligência artificial. Bueno, pessoal, diz aí nos comentários o que você acha sobre essa discussão. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber mais vídeos e é isso. Uma lua, um queijo e um beijo.